Oi famílias, hoje a gente vai falar um pouquinho de qual é a importância da hora do conto. Um dos primeiros caminhos para transmitir o conhecimento às crianças e estimular a imaginação delas é a contação de histórias. Muitos são os motivos que nos levam a contar histórias, entre eles o clima de alegria e interesse que elas despertam. Vários também são seus objetivos, como formar o gosto pela leitura, divertir e estimular o desenvolvimento da imaginação, atenção, observação, memória e reflexão. Ouvir histórias é muito importante na formação de qualquer criança. É o início da aprendizagem para que ser um leitor e tornar-se um leitor é começar a compreender, interpretar o mundo, além de ser um momento prazeroso e interativo entre quem conta e quem ouve, geralmente adulto e criança. Narrar histórias para crianças envolve fábulas, contos, lendas baseadas no repertório de mitos de sociedade. O adulto, ao contar determinada história, permite que a criança inicie um processo de construção de sua identidade social e cultural. Contar histórias é uma prática antiga na sociedade. A oralidade é um mecanismo usado há muito tempo para propagar a cultura, expressando sentimentos, conhecimentos, experiências, o que mantém tradições e costumes. Qual é a diferença entre ler e ouvir a história? A voz, os gestos e a entonação que se usa ao contar uma história são formas fundamentais. Importante que a criança perceba o som das palavras, expressões, reconheça sentimentos como medo, alegria, raiva, dúvidas, coragem. Importante que o contador domine a história. Identificação com as situações. As crianças podem associar a história que leem ou escutam com situações que elas vivem. Isso ajuda no desenvolvimento de formas de lidar com as dificuldades, com sentimentos e emoções, e além disso é um estímulo para a memória. Assimilar a linguagem. Desde cedo, a contação de histórias permite o contato com vários tipos de linguagens, o que faz as crianças perceberem as várias formas de contar e de entender uma história. As experiências pessoais ajudam na percepção e na valorização das situações contadas, além de estimular a imaginação, já que elas também pensaram na aparência dos personagens e nos cenários. Outro ponto fundamental de ouvir a história é ampliar o vocabulário. Ao se deparar com uma palavra que não conhece, uma forma de falar sobre aquele contexto, ampliando o seu repertório. Sempre é importante que o adulto faça mediações, explicando o significado e tirando as dúvidas que aparecem. Agora que vocês sabem qual a importância da hora do conto para o seu filho, pegue um livro e conte para ele.